Nós vamos falar sobre o propósito de Deus quando Ele cria o homem, o que acontece quando esse homem pecou e o que Deus fez para realizar o seu propósito e qual o propósito de Deus hoje para a nossa vida. Então, nós vamos iniciar com o propósito de Deus ao criar o homem, tá? Então, esse assunto é um assunto assim fundamental que deve tomar conta da nossa mente. Nós devemos abrir os nossos corações para o que Deus nos fala sobre o seu propósito. Não pode ser apenas um estudo, é o conhecimento da glória que há no propósito de Deus que deve tomar conta do nosso ser. Porque o seu propósito, o seu objetivo e alvo devem direcionar as nossas vidas. Tudo na nossa vida, a nossa maneira de viver, o nosso comportamento, o nosso trabalho, o nosso esforço é dirigido, amados, pela meta que eu e você temos. Por isso que o propósito de Deus deve se tornar o nosso propósito, o nosso alvo. Se queremos cooperar com Deus, nós devemos conhecer os seus desejos e também o seu coração. Tudo o que fazemos só vai ter valor eterno à medida que você cooperar com o propósito de Deus. Um erro muito comum que a gente vê acontecendo em vários lugares é que muitos de nós vivemos vários anos sem conhecer qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. E a gente criou de forma errada que o nosso alvo como cristão era chegar aos céus. Amados, nós vimos a Bíblia com um foco no homem, como o homem no centro de tudo. E a gente concluía que o propósito era a salvação dos homens, tudo girando em torno do homem e das suas necessidades. Entende? Essa visão equivocada, ela ocorreu porque sempre a gente via o propósito de Deus começando com a queda. Sendo assim, como o homem está perdido e a sua salvação se tornou o centro desse propósito, aqui estava o erro e aqui a gente vai corrigir. É claro que Deus, entenda isso, não é que Deus não quer salvar, Deus quer salvar todos os homens. E a gente pode ver isso de forma clara em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, nós vemos também em 2 Pedro 3, 9 e João 3, 16, que é o versículo mais importante da Bíblia, o versículo áureo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a gente não deve confundir aquilo que Deus deseja com o que é o seu propósito. Mas como assim, pastor? Vamos lá, o propósito de Deus não surgiu com a queda do homem. Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 11, diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, é algo que já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Se você pensar um pouquinho sobre essa argumentação, se antes da fundação do mundo Deus tinha o propósito de salvar o homem, então Deus seria cúmplice do pecado? Parou para pensar? Então por que necessitaria que o homem pecasse para cumprir o seu propósito? Então, vamos analisar. Então, quando Deus falou assim, não coma desse fruto, na verdade ele queria que o homem comesse e pecasse e ficasse perdido nas trevas. Aí desse modo Deus podia cumprir o propósito de salvar o homem e mostrar seu grande amor? Amado, isso é tudo confusão. Deus jamais quis que o homem pecasse. A salvação não era o propósito do coração de Deus. A redenção, ela só foi necessária por causa da queda. A queda não foi programada para que houvesse uma salvação. Nós precisamos conhecer qual era a primeira intenção de Deus, qual era o propósito que Deus tinha no seu coração quando criou o homem. Porque o propósito de Deus, ele jamais começou com a queda. Já estava no coração de Deus. Ele queria que o homem fosse da eternidade passada à eternidade futura. Mas como houve a queda, nós tivemos aqui uma correção de rota. Ou seja, nós tivemos a redenção através de Cristo. Entende? Então, o propósito de Deus quando ele cria o homem, se você olhar, por exemplo, Gênesis 1, versículo 26, diz assim, ó. Você pode acompanhar comigo. Gênesis,
capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fez o homem, o que Deus queria? Ele queria ter filhos com a sua imagem, filhos com a sua natureza e com a sua vida. Deus, ele queria ter uma grande família que expressasse na terra a sua glória e a sua autoridade. Então, quando Deus criou o homem, ele queria uma família de homens semelhante a ele. Se você continuar no versículo 27, no versículo 28 de Gênesis 1, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Por isso, Adão e Eva, eles foram criados à imagem de quem? A imagem e a semelhança de quem? De Deus. E eu e você sabemos que cada ser vivo se reproduz segundo a sua própria espécie. Então, quando Adão e Eva se multiplicassem ali, eles reproduziriam filhos à imagem de Deus. Essa seria a família de Deus, uma família de homens e mulheres santos e perfeitos como Deus é. Você viu que glorioso e amoroso o propósito de Deus? Então, aí vem a pergunta para você: e como o pecado interferiu no propósito de Deus? Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Nossa, doído isso, né? Se fizeram inúteis. Eu e você conhecemos a triste história. O pecado de Adão foi uma intromissão violenta e diabólica no propósito de Deus. Por causa do pecado, amados, o homem se tornou culpado, alvo da ira de Deus, merecedor do castigo eterno, expulso da presença do Senhor e sem comunhão com Ele. Romanos 6, versículo 23 diz o quê? O salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o problema não foi apenas que o homem se tornou culpado diante de Deus, mas também que a sua própria natureza se corrompeu e se estragou. Ou seja, o homem perdeu ali a vida e a imagem de Deus. Ele tornou-se uma outra criatura, não era mais o mesmo. Era um homem morto para Deus, inútil para o seu propósito. Com o pecado, o homem se tornou uma criatura que iria gerar ali, filho semelhante àquele pecado, aquele erro. Olha Gênesis 5, versículo 3. E não foi apenas Adão que se tornou inútil. Depois que se corrompeu, ele teve filhos à sua própria semelhança e imagem. Agora, toda a descendência de Adão ficou arruinada, ficou inútil para o propósito de Deus. E a própria palavra, ela afirma que o pecado e a morte passaram a todos os homens. Portanto, amados, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mas aí você pode me perguntar: mas pastor, Deus, ele desistiu ali do propósito? Ele mudou o plano por causa do pecado? Amados, Hebreus capítulo 6, versículo 17. Deus, quando ele quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, ele mostrou a imutabilidade do seu propósito e se interpôs com o juramento. Ou seja, Deus nunca mudou o seu propósito inicial. Deus não tem diversos planos. Deus não criou um novo alvo e nem desistiu do que queria desde o princípio. O propósito de Deus, ele não muda. Ele é imutável, e glória a Deus por isso. Porque desde o princípio, o anúncio de coisas que havia de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Olha Isaías 46. O meu conselho, 46:10. O meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Ou seja, Deus, ele não desistiu do seu propósito por causa do pecado, porque Deus é imutável. Se o homem se estragou, qual foi a solução que Deus providenciou para realizar o seu propósito? Deus criou uma nova raça de homens, porque está escrito, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do 45 ao 48. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente.
O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Ou seja, uma vez que todos os descendentes de Adão ficaram inúteis para um propósito de Deus, Deus teve que criar uma nova raça de homens. E como que Deus fez isso? Através do novo nascimento, todo homem tem que experimentar. Pelo nascimento natural da carne, nós pertencemos à raça estragada e inútil de Adão. Pelo novo nascimento, que é o batismo das águas, né, e do Espírito, nos tornamos participantes da raça celestial. Adão perdeu a imagem de Deus porque foi rebelde. Você pode olhar isso em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. E Jesus, ele sempre fez a vontade do Pai. Se você olhar Evangelho de João capítulo 4, versículo 34, em tudo lhe agradou. Evangelho de João 8, 29 diz que e foi obediente até a morte. Entende isso? Filipenses 2, 8, ele continua falando sobre isso. E 2 Coríntios 5, 17, é assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, Deus, ele nos dá uma nova vida em Cristo. A esperança de Deus é a vida de Cristo em nós. O homem se torna uma nova criatura e recebe a natureza de Deus, conforme 2 Pedro 1, 4. É a imagem daquele que o criou. Colossenses capítulo 3, 10. Quando crê naquele que o Pai enviou. Evangelho de João 6, 29. Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e perde a sua vida. Mateus 16, 24 e 25. Recebe o senhorinho de Cristo. Romanos 10, versículo 9. E se batiza em Cristo, conforme Marcos 16, 16. Toda a glória do plano de Deus não se perdeu, amados. Filhos e filhas do Senhor, não se perdeu com o pecado. Deus não desistiu do seu propósito. E qual é a esperança de Deus para cumpri-lo? Colossenses 1, versículo 27. Olha que versículo lindo. Cristo em vós, a esperança da glória. Por meio de Cristo, Deus restaura o seu propósito, gerando uma nova raça de homens e mulheres à sua imagem e semelhança. É muito forte isso, amados. E eu pergunto para você, e como a gente pode definir esse propósito de Deus hoje? Como? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o texto acima, ele mostra, esse texto de Romanos, com muita clareza, que o propósito de Deus é uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Deus quer essa família de muitos filhos semelhante a Jesus. A gente vai ver algumas etapas. Uma família, fala do quê? O que é uma família? Fala de unidade. É um requisito indispensável para o cumprimento do propósito de Deus. Embora a unidade não esteja enfatizada nesse versículo, nós sabemos que filhos à imagem de Jesus não podem ser brigões, né? Facciosos, intransigentes. A unidade da família de Deus está muito bem enfatizada, principalmente no Evangelho de João 17, 20 ao 22, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 12, né? Efésios 2, 14 ao 16, então Filipenses 1, 27 e por aí vai, amados. E ele fala também de muitos filhos, né? Uma família anterior e de muitos filhos. O que fala? Isso nos fala de multiplicação de discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. Nós vemos isso em Mateus 28, do 28 ao 20. Onde a vida natural sempre vai haver multiplicação.
A vida espiritual, ela também deve ser assim. Aquele que tem a vida de Cristo, ele frutifica e reproduz essa vida em outros. Há um pensamento muito engraçado e quase ridículo que diz assim: somos poucos e bons. Agora pensa comigo, se fosse bons, não seriam poucos, né? Porque os que têm a vida de Cristo fazem discípulos e se multiplicam. E Deus quer muitos filhos. Filhos o quê? Semelhantes a Jesus. E isso fala do quê? Nos fala de edificação. Deus não se contenta com quantidade e nem se satisfaz com números. É necessário que seus filhos tenham qualidade de vida, que vivam como Jesus, que andem como Jesus andou. Em Efésios 4, do 3 ao 15, diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí eu pergunto para você, amados, qual que é a tua posição dentro do propósito de Deus? Meu irmão e minha irmã, qual que é a sua posição? Porque quando nós compreendemos e abraçamos o propósito de Deus, ele se torna o nosso chamado e a nossa vocação. Se você observar a segunda carta aos Timóteos, capítulo 1, do 8 ao 9, e se você pegar Romanos 8, do 28 ao 29, você vai entender que de uma maneira muito simples, nós podemos definir a nossa vocação como um chamado para sermos participantes do propósito de Deus e cooperadores do seu cumprimento. Quando compreendemos e abraçamos o propósito de Deus, ele se torna o nosso chamado, ele se torna a nossa vocação. Amém, amados? E eu digo para você que Deus ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos a esperança desse chamamento de Deus para a minha vida e para a tua. O propósito dele é eterno para nós. É muito mais do que apenas um estudo que você está vendo. Aquele que recebe o propósito de Deus no seu coração, ele compreende o seu chamado e torna-se prisioneiro da santa vocação. Filipenses capítulo 3, 12 ao 14. Nós devemos andar de modo digno dessa vocação e nos esforçamos para confirmá-las. Amém? Nós vamos para a lição número 2 do plano de redenção, que é a continuação desse estudo. Você que ficou até aqui, o próximo áudio a gente vai estar disponibilizando no canal e você pode estar acompanhando, ok? Pode fazer perguntas também, tá? Mande a sua pergunta, a sua dúvida.